Olá, irmãos, graça e paz, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje, domingo, dia 28. Nós aqui de novo. Claro, de uniforme, né, pastor? Pastor, não foi o evangelista Vinícius que te deu a camiseta, não, né? Não, esse aqui foi minha esposa, tudo é sua minha esposa. Que esse aqui foi o evangelista Vinícius, Tá a Larissa. Ó, de novo, quase de uniforme. Essa Brookfield devia estar na frente. Pastor, avisa que o senhor vai vir na próxima aula. Amém. Irmãos, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Nós somos o pastor Vair e pastor Wagner, da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste e também Comunidade Monte Brasil. Deixa eu falar brevemente para você qual que é o intuito dessas aulas nossas. É ensinar um rebanho que o Senhor colocou nas nossas mãos, né? Pastor Vair é o titular das comunidades. Então essas escolas bíblicas são direcionadas para as nossas comunidades. Porém, você que está aqui, que passou, estava pesquisando sobre o tema, é muito bem-vindo. Nós queremos que você fique. Contribua conosco aí nos comentários, deixando a sua opinião, porque isso nos ajuda bastante. Nossa aula dura em torno de 35, 40 minutos, né? Fique aqui conosco que você vai ser enriquecido. E hoje nós vamos falar, na aula passada nós falamos sobre a chegada, o nascimento da Igreja Nazarena, né, em 1908, e hoje nós vamos falar da chegada da Igreja Nazarena no Brasil e também aqui na nossa cidade. Amém, pastor? O senhor pode orar, pastor? Vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse dia, por esse domingo, por essa rica oportunidade, Senhor, de estar falando com esse meu irmão, com essa minha irmã, que essa aula sirva, Senhor, como inspiração, honrando aqueles que foram desbravadores, sinceros, Senhor, e dando para nós, Senhor, a unção necessária para fazer essa aula. É a aula de história, é aula, né? Mas eu acredito que o teu Espírito age. Amém. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Wagner, que é o nosso professor oficial, me dá graça para mim, para falar dessa aula. A aula passada, domingo passado fiz, e eu quero ter continuar tendo essa graça para fazer ela, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pastor, vamos lá. Ó. Então nós chegamos, só recapitulando como surgiu a Igreja Nazarena, tirando a ideia de que as igrejas protestantes não têm raiz, então eu mostrei a raiz 200 e tantos anos antes, como que surgiu o movimento, que foi o embrião, como atravessou da Inglaterra para os Estados Unidos, como dentro dos Estados Unidos, tudo na próxima outra aula. Agora nós vamos falar como ela surgiu no Brasil, no nosso território. Lembrando que assim, ela nasceu em 1908, e nós somos até, eu fui pesquisar antes, nós fizemos junto, né? Na Argentina, ela já tinha criado a igreja em 1919. 14. Não, 14 ela entrou, mas a igreja foi implantada, implantada oficialmente, mas em 14 o trabalho já estava sendo feito. E a igreja nazarena, ela se saiu por vários lugares. Quer dizer, menos de 6 anos depois da criação, ela já estava aqui na Argentina. Já estava na Argentina. E aí, depois, 50 anos depois, ela chega no Brasil. Se você for parar para pensar, 50 anos depois foi um pouco longo o tempo, né? Um país vizinho. Não, ela chegou na Europa muito rapidamente. Na África, ela chegou primeiro que no Brasil. E não foi nem algum argentino que veio para o Brasil? Não. Foram americanos que vieram para o Brasil, tá? Então vamos lá, vamos entender como isso aconteceu. Bom, o veio evangelístico da Igreja do Nazareno, levando aquela imagem de santidade, sempre existiu. Agora nós tínhamos uma oportunidade. A Igreja do Nazareno, a denominação, ela tem um casal de americanos que muda para o Brasil. Eles primeiro precisam ter um lugar para ir para uma casa, né? Já vieram para essa visão. Nós implantou. Não tenho como te afirmar isso. Agora eu não consigo te dar cravar isso. Mas foi dentro de um casal que vieram para cá. Quando nós fomos implantar a Igreja Nazarena em Monte, nasceu na casa do Jefferson Cidadão. Sim. Em Ipiguá nasceu na casa do Olívio. A Igreja Nazarena em Ipiguá nasceu na casa do Olívio. Eu pude acompanhar, pude ver isso tudo acontecendo. Não fui eu que levei, mas eu estava lá vendo aquilo acontecer. Olha só o que acontece. Em 1956, um cabo-verdiano, que ou seja, é de Cabo Verde, mas fala português, porque foi colonizado por Portugal, ele veio para o Brasil. Lá no continente africano. Ele veio para o Brasil não para montar a Igreja Nazarena, ele veio para estudar teologia na igreja, no Brasil. Não na Igreja Nazarena, mas ele tinha vontade de aprender mais. E aqui já existiam algumas denominações que tinham cursos teológicos bons, e ele veio para cá. O nome dele, José Zito Oliveira. Era um homem de fala portuguesa. Já era da Igreja Nazarena. Sim, era um cabo-verdiano da Igreja Nazarena que vem estudar, não
colégio nazareno, mas vem estudar teologia. Então ele chega no Brasil, em 1956, com aquele fogo ardendo, né, estudando, e surge uma oportunidade dele fazer uma ponte entre a Igreja Mundial, que seria a Igreja Americana, de trazer evangelistas, trazer missionários, para fazer a implantação da igreja, que era o sonho da igreja. Lembrando que em 1914 já estava na Argentina, em 1919 eles já tinham oficializado a primeira igreja, então estava na hora de trazer a igreja nazarena para o Brasil. Esse rapaz, esse homem, que na época era um jovem, você vai ver, pastor, depois, enquanto eu falo aqui, você vai pesquisar, e enquanto eu estiver falando, você vai colocar no vídeo, com calma, ele vai falar. Ele falecido já, mas ele faleceu já bem velhinho, e ele vai falar sobre, eu tenho vídeo, depois nós vamos colocar para os irmãos. Enquanto eu estou falando, você vai ver ele falando aí. Eu tive o privilégio de ir a Santos para receber a família Mostelas, que chegou em 58 para iniciar a Igreja Nazareno. Portanto, eu fui o primeiro nazareno no Brasil. Hoje eu estou com 95 anos e a minha satisfação é grande ver o crescimento da Igreja após 60 anos. É prova de que a mão de Deus está sobre isto. O Josézito, que foi vamos pensar assim, a ponte. Não foi o que implantou, porque ele não tinha nem, ele não era, ele foi levantado pastor depois, mas ele foi a ponte entre o casal e o primeiro missionário. Então, olha, está aqui, a chegada dos missionários, chega a família Monsteller, a família Gates, e eles ficam na casa, tá vendo? Crucial de Herve e Marjorie, que já estavam no Brasil e deu suporte. É mais ou menos assim, ó, você pode emprestar sua casa? Eles eram americanos. Quem negociou tudo foi o Calverdiano. Ele foi e fez essa coisa, essa ponte. Provavelmente conhecia, então, traz para cá, os evangelistas vêm para cá, os missionários vêm para cá. E eu vou contar uma história que eu acho bem assim engraçada. Como uma casa em Campinas. Casa em Campinas. Por que surgiu Campinas? Porque a casa era de Campinas. A casa desse casal que recebeu. Eu tenho pastores que... O pastor Aguiar, ele chegou um mês depois que a igreja foi implantada, ele entrou na igreja nazarena. Então ele é um nazareno que foi evangelizado pelos primeiros missionários. Vou contar aqui, né? Um desses, eu acredito que o reverendo ele falava muito mal português. A mulher falava melhor. Imagina falar do amor de Deus e com inglês que ele sabia falar português. Aí, estou aqui, momento de descontração, né, aula, né? E ele estava falando que o Moisés ficou muito nervoso quando ele desceu da montanha e o povo tinha feito um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro, que lembra da história dele? Sim. E ele fica revoltado. Só que não saía a palavra bezerro. Ele falava assim, então Moisés sai da montanha e tem um besouro de ouro. Aí a mulher falava, bezerro. Então ele saiu da montanha e tinha lá um besouro de ouro. E a mulher sabia que besouro e bezerro. Aí ele tentou mais uma vez, e besouro. Aí ele falou, então Moisés saiu da montanha e tinha um filhote da vaca. Isso aqui é oficial, cara. Isso aqui o pastor Aguiar conta essa história. E eles viram o filhote da vaca. Vai, voltando lá. Então, essa foi... Só para deixar claro, o pastor Aguiar é o pastor... Hoje ele é o pastor, ele é jubilado, né, mas ele é o pastor da igreja de Campinas. Da primeira igreja do Nazareno no Brasil. Sim. Ele não foi quem fundou, ele veio para depois, 10 anos depois, né, 20, 15 anos, mas ele ficou até esse tempo todo. Hoje é uma referência para nós, né? Uma pessoa vivo ainda, né? Ele é vivo, lúcido, completamente lúcido. E ele contou essa história numa reunião de pastores e ele contou rindo como nós. Imagina tentar falar bezerro. Não vai sair bezerro, sai filhote da vaca. E esses casais, pastor, eu falo assim, qual que é o lindo disso, né? Você está no pastorado já também há um bom tempo, e eu já estou há 20 anos. Se não for a mão de Deus, não acontece. É Deus que faz a obra, né? A ideia de trazer, alguém pode pensar, mas já tinha igreja aqui, né? Igrejas sérias, igrejas, sim, havia muitas igrejas sérias, e há muitas igrejas sérias. Mas foi na igreja de Nazareno, por exemplo, que eu conheci Jesus. Então depois eu até disse para você aqui, no final da aula, eu vou falar da chegada da igreja aqui em Rio Preto, e eu acompanhei bem no começo, né? Eu vi a chegada, não vi a chegada, mas eu cheguei bem próximo da entrada. A igreja era ainda pequena. Então, assim, o que acontece? Quando eles vêm para o Brasil, eles vêm por um chamado. Imagina para um americano, pastor, que vive num país desenvolvido, naquela época já era um país rico,
vim num país que tinha malária, febre amarela. 100 anos atrás. 50, né? 70. 70, vamos arredondar. 67. Tudo sai de lá para vir para cá, cara. Que sentido faz isso? Que loucura é essa? Mas ele saiu por um chamado. Foram na casa, o José Zito faz a ponte. Nós mostramos a imagem dele um pouquinho. Eles fazem essa ponte e eles vão começar a fazer o trabalho com a dificuldade da língua. Porque como que eu vou ensinar um grupo de santidade se está dentro de mim? Eu não consigo, não via, ele teria que aprender, não havia os primeiros tradutores, talvez, mas o que se percebe era o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo. Esses homens, nos primeiros anos da Igreja do Nazareno no Brasil, não foram brasileiros, pastor, que fizeram o trabalho, foram americanos que fizeram o trabalho. Os missionários americanos, por incrível que pareça, até surgir os primeiros convertidos. Por exemplo, o pastor Aguiar chegou um mês depois. E ele aprendeu muito com os missionários. Você sabe como foi o chamado dele? Posso contar para a gente? Isso aqui é aula, né? O pastor Aguiar, ele já estava servindo no seminário Nazareno, que a igreja, mas você sabe que ela exige que nós estudemos, né? Já estava servindo lá no seminário e ela precisava sair para fazer um trabalho numa outra cidade, no Rio de Janeiro. Porque ele foi primeiro de Campinas para o Rio, depois do Rio para Belo Horizonte, depois de Belo Horizonte para voltar. E aí, o missionário chegou, Aguiar, você oramos e você foi chamado para ir para a Baixada Fluminense. Imagina, Baixada Fluminense, um menino, jovem. E o pastor Aguiar sempre temente, ele falou que os caras eram bravos. Posso orar? Posso orar? Você sabe dessa, né? Eu vi ele contando no podcast. Eu já vi isso, né? E ele chegou, então, eu posso orar? Não pode, porque eu já orei. Não preciso, nós já oramos. E outra, deu certo. Ele foi lá, fez um belo trabalho, hoje uma bela igreja, depois de Belo Horizonte, depois de ir para cá. Então, realmente é assim. E ele fala, inclusive, nesse podcast, que eles eram bravos, né, Bravo, pastor? Mas eles sempre com o espírito certo. Não, eles eram conflitos, né? Eles davam exemplo, né? Eles eram diferentes, né, pastor? Eu tive uma vez, pastor, em Piracicaba. Todas as assembleias que nós temos, vem alguém de fora para fazer a assembleia do distrito, né? A maioria das vezes não é brasileiro, é de fora. E eu tive uma experiência, eu era muito novo na fé, de um americano que eu nem lembro o nome, sabe? Era um senhor americano. Cara, aquele cara era diferente, pastor. Eu falo assim, eu não comento isso, mas havia uma unção na vida daquele homem, sabe? Ele falava e alguém traduzia, mas sabe aquelas histórias de gente que você chega no ambiente que ele está e parece que muda o mundo? Aí você vai falar assim, ele é santo, não. É um dom dele, né? Talvez o dom da graça, do amor, né? E esses americanos foram escolhidos por Deus para estarem aqui. 2 de julho de 1958 é a data oficial do trabalho, do início do trabalho. Em Campinas. A abertura do primeiro ponto de pregação foi para 1959, aí já deixa de ser uma casa, né? Aquela coisa, mesmo, não. E começa a entrar num bairro lá de Campinas que chama Nova Europa. O primeiro batismo só aconteceu em 1960. Você imagina que assim, em 1958, 2 anos depois, surge o primeiro batismo. Talvez alguém tivesse desanimado, né? Pensando assim, puxa, 2 anos batizei ninguém ainda, né? Você vê, Deus sempre fazendo. Um grupo de 4 pessoas. Você viu que coisa querida, né, pastor? Em 1961 foi organizada a primeira igreja nazarena de Campinas. Já não é mais um ponto de pregação, já se constitui uma igreja mesmo, que é considerada a igreja mãe. Nesse momento aqui, o pastor Aguiar já está chegando, que é hoje o mais antigo, né, o Zé Zito, que nós falamos. Ele era o mais antigo, mas já é falecido. Outros brasileiros também acabaram. Mas o pastor Aguiar, ele está bem. Eu cheguei na igreja da Missério 1355 quando ela tinha um mês de inaugurada. Eu cheguei em julho, eu cheguei em agosto, ela foi inaugurada em julho. Eu sou das primícias. Dos velhos só sobrevivemos 3. Pastor Dilo, bastante enfermo. Pastor Hugo, bastante enfermo. E eu, graças a Deus, com os meus perrengues, mas ainda continuo firme naquilo para o qual fui chamado. Eu tenho um amor
incondicional pelo meu Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho um amor também imutável pela igreja do Nazareno. Então nós estamos vendo nascer uma igreja. Nasce uma igreja assim. Por exemplo, nós estamos lá em Monte, em 2021, nós fomos para lá, na pandemia, né? Lembra que Deus manda logo no meio daquela pandemia. É estranho, né, de se pensar. Foi o momento que mais morria gente. Foi, né, em 2021 morreu mais gente que em 2020. Deus nos deu uma ordem, nós fomos para lá. E eu vejo a igreja crescendo, né? No ritmo dela. Sim. Queríamos que fosse maior, mas está crescendo. E você vê que parece que, igual o senhor falou, talvez alguém está desanimado, parece que não vai, chega um momento que Deus faz. Tem explicação, falar, foi o meu trabalho, não foi Deus, é Deus que dá o crescimento. Sim, tem explicação. Né? Vieram os primeiros missionários, fizeram os primeiros trabalhos, só que como eu não tinha obreiro brasileiros preparados, porque lembra, foi só em 1961 o primeiro batismo, vamos pensar assim. Quer dizer, então, o que eu vou fazer? Eu tenho que trazer, começaram a chegar outros casais que vieram, nós até colocamos aí, ó, o Richard Jones, né, e a esposa Jane. Sim. Eles chegaram em 1961, praticamente quando começou a igreja, e eles começaram a falar do amor de Deus além de Campinas. Também para pegar. Foi para a região. Para a região de Campinas. Inclusive aquela região de Campinas é muito forte. A igreja da denominação lá. Americana, Jaguarimundo. Só igrejas muito grandes lá. É fruto desse trabalho, né? Eu acho que essa coisa, lá já chega a isso. Em 1963 chega John e Esther Wartman, né? Eles levam para Piracicaba. E o Harold e a Verna Brown também chega em 1963, já vai para Valinhos. Aí você pensa comigo assim, se em 61 ela se formaliza, em 63 esses casais americanos estão indo para fora, é porque faltava, uma das coisas que a Igreja de Nazareno trabalha muito, pastor. Eu vejo você que é membro da nossa comunidade, nós tentamos manter a nossa raiz. Né? Aquela coisa do grupo de santidade, da santidade, do jeito de pregar, da maneira que prega. Nós não somos obrigados, não é essa a palavra, mas nós somos orientados a ter uma forma de pregação, uma forma de condução do povo. Até porque é a forma que nós admiramos, né? Sim. Eu lembro, por exemplo, que um dia o pastor Aguiar, que hoje ele é jubilado, mas teve uma época que ele era o líder, não era o líder nacional de fato, mas de direito sim, todo mundo ouvia ele, sabe? Nós fomos numa convenção de pastores da Nazareno e ele falou o seguinte: olha, se um dia eu souber que em alguma igreja do Nazareno se está fazendo apelo do jeito que eu estou vendo sendo feito na televisão, para arrecadadismo, fazendo barganha, fazendo negociado, prometendo coisas que a igreja não é para isso que ela faz, pode ter certeza que eu vou trabalhar para tirar você de lá. Então, assim, a seriedade com que a denominação, sabe? Amanhã, na próxima aula, você vai dar, porque você já consegue, você é muito bom nisso, você vai dar a nossa forma de governo, né? Então, como que a nossa forma de governo é cooperativa. E ele falou isso claramente para nós. Falando, se um dia eu souber que vocês estão envergonhando o Evangelho, fazendo essas campanhas dos R$1.000, R$500, R$100, você... Cara, eu vou trabalhar para tirar você de lá, você não vai ficar. Porque nós temos, vamos pensar assim, um legado que foi nos passado. Se você parar para pensar, pastor, e você que é membro da nossa comunidade, nós temos uma honra para nós saber que se você for no Google hoje, você não vai ver esse canto. Sabe, porque a igreja está longe de ser a maior igreja brasileira, uma igreja considerável, né? Muito estabelecida praticamente em todos os estados, milhares de membros, mas nós nunca tivemos uma divisão, não tivemos uma cisão, não existe a igreja Nazareno livre, sempre tivemos igrejas que acabaram não ficando, mas que não por divisão, de alguma maneira cresceu, enfim, mas nós temos essa vantagem. Sim. O casal Denton, esse casal é muito famoso, pastor, esse Raymond e Ruth, o pastor Edgar fala muito deles, que eles levam isso para São Paulo, para dentro de São Paulo, do estado do Paraná. Então você imagina assim, se não é a vontade de Deus, né? O que você imagina? Não é muito mais fácil, dentro do país que fala português, os primeiros obreiros aqui serem os agentes
dessa multiplicação, mas a igreja, ela, por uma obra divina, ela passou quase 10 anos se multiplicando com a visão. Com a base. Com a base. Talvez para não crescer torto, né, pastor? Também. Com a base da visão, né? Sim. A base da visão está bem plantada, né? Aqui chega em 1969 um casal que esse daqui contribuiu para a escola. A igreja entende aí que, como agora tem muitos brasileiros, já se converte, já começa a converter pessoas, eles têm a visão, pastor, de fazer uma escola. É como hoje nós buscamos, né, descentralizamos o estudo para que todos os nossos pastores tenham uma ideia do que é o trabalho do legado da Igreja do Nazareno. Nós falamos que isso é um trabalho que a Igreja do Nazareno faz. E esse casal foi um dos principais expoentes, vamos pensar assim, para trazer isso, tá? Por final, essa família Kratz aqui, eles fazem um trabalho já no Brasil como distrito, porque a Igreja do Nazareno ela chega a ficar de um tamanho e de repente ela precisa multiplicar. Por exemplo, eu tenho 20 igrejas, 30 igrejas juntas, no mesmo distrito, na mesma administração. Ela começa a perceber que cresce, ela multiplica, ela deixa, ao invés de ter 30, tem 2 de 15, duas administrações, e esses 15 vão multiplicando. E essa pessoa, esse casal foram os que foram o instrumento de Deus para fazer essas multiplicações de distrito. Eles tinham a experiência suficiente, tá? Alguns desses casais, é importante dizer, que não morreram no Brasil. Aliás, um desses casais eu não consigo, não sei se é o Denton, faleceu há um ano e meio atrás, 2 anos, até saiu para nós, os pastores, a informação de que ele ficou, prestou o serviço, fez o trabalho de evangelista, de missionário e voltou para a sua nação. Fez o trabalho, veio para cá, doou-se, né? E depois ele fez o trabalho da outra nação. A fundação do Instituto Bíblico, em 1972, foi Sibim, né? Sibim. E olha, tá vendo aquele homem lá? Agora que ele já gostava de estudar, foi primeiro aluno, E aí depois ele foi o que levou esse formato de escola para o país. Então, a igreja, em 1970, alguma coisa, ela experimenta um crescimento grande, mas ela já está alicerçada, né? Com história. Sim. Mais do que o pastor. Os primeiros solidificaram a visão nazarena, que começou lá atrás, do Wesley, do metodismo, dos grupos de santidade, e vem para cá. E a pregação nazarena, pastor, a base da pregação nazarena é céu. Santidade, graça, misericórdia e céu. É isso, às vezes a pessoa... Há aqueles que se simpatizam, né, que vê isso como que a palavra de Deus diz, né, 1 Coríntios 15, 19, se eu me limitar só a essa vida, eu vou ser o mais infeliz dos homens, porque a minha esperança está no céu. Né? E essa palavra de santidade, que é pregada pela Igreja do Nazareno, ela vem perpetuando por esse tempo todo. E no Brasil ela vem com a origem americana. Agora, se você parar para pensar, hoje, passado 70 anos, 60, 70 anos, a Igreja do Nazareno, brasileira, ela tem o seu formato, mas ela tem um manual só. Mesmo do americano, do Polônia, da Inglaterra, da África, da Itália, não tem 2 manuais. É o mesmo manual. Se eu quiser mudar mas você vai falar isso. Se eu quiser mudar uma coisa no manual, eu tenho que ser aprovado isso no mundo todo, para depois chegar. Não, aqui no Brasil, que agora não tem no Brasil que agora. É para o Brasil ou para o mundo. Todas, senão não tem. Não há essa coisa, entendeu? Então é onde nós realmente temos um manual muito bem feito. Cada 4 anos tem a Convenção Mundial, onde cada país envia os seus representantes. Se precisa mudar alguma coisa, se discute lá. Você vai falar isso depois. Só para ter uma ideia, porque eu queria dar a formalidade do nascimento dela no Brasil. Discute lá, mas se lá aprovar, aí eu tenho que mandar em todos os países para ser referendado. Se passar pela maioria de todos os países, muda, senão também não muda. É legal isso, pastor, porque apesar de ser uma igreja que não é televisiva, né, não é vista com tanta frequência, né? A Igreja do Nazareno, que alguns até perguntam que igreja é essa.
É uma igreja que está em mais de 170 países, né? Nós estamos... E outra, a organização dela, a forma de governo, eu vou poder falar mais na próxima aula, mas não existe um líder no Brasil que, esse é o que manda. Cada ano vai ser eleito, cada 2 anos. E outra, quem manda é o manual, é o regimento que todo mundo tem, né? Então não é uma igreja, tem um chefe aqui e ele faz o que quer, tira o pastor, põe o pastor. Não, isso aqui é nos 180 países, 170 países, é a mesma doutrina, o mesmo manual, né? A mesma direção, a mesma visão que foi dada lá em 1908. Então, assim, querido, por que é legal você saber disso? Porque talvez você ache, eu achei uma igreja aqui na avenida, aqui em Monte, eu estou indo lá, ou eu conheço uma igreja aqui na Danilo Galeazzi, né, que é a Comunidade Leste, eu estou indo lá, eu achei legal. Querido, você está numa igreja séria, numa igreja que tem história. Mas o que isso faz? Vai me levar para o céu? Não, quem vai te levar para o céu é Jesus. Mas se você está numa igreja que prega o céu, é muito mais fácil você chegar lá, né? Então, por isso o motivo... Perdeu o foco, não perdeu o foco, né? Não perdeu o foco. A pior coisa que o inimigo faz, eu falo que tudo que o diabo faz é ruim. Tudo que ele faz não presta. O ataque dele é terrível, mas você enxerga. Sim. Agora a distração dele. Nossa. Pior que o ataque é a distração. E o senhor falou algo legal, assim, real, porque a distração está dentro da igreja, né? Pessoas se distraindo com Deus que dá apartamento, não quero ficar aí. Vamos para aula. Agora, bom, saímos de lá de Campinas, chegou em 1958, em 1960 já está batizando pessoas, já está saindo para as regiões, nasce uma igreja americana, uma igreja muito grande lá americana. Esse casal que veio, eu quis trazer para Rio Preto, porque eu acho que faz sentido, né? Eu estou dando uma aula de escola bíblica, falando da história da Igreja Nazareno. E eu não posso falar da história da Igreja Nazareno se eu falar da cidade onde nós nascemos. Eu posso até chegar em Monte. Sim. Vamos chegar em Monte, né? Não tínhamos pensado aqui, mas somos a igreja onde nós participamos. Bom, pastor, no ano 2000, tem um casal que eu conheço, esteve conosco há 3, 4 meses ministrando para nós, o pastor Silas, lembra? Que estava no pastor, a sua esposa, Leonor, tremendo homem, mulher de Deus. Eles foram para a Olímpia. Foram lá na época, já tinha o termo de Olímpia, era pequeno, mas já tinha as águas termais lá. E eles foram descansar, cara. Eu conheço a história, né? Vi, conversei com ele, né? Conheci da gente, amiga. E ele estava saindo de Olímpia, já indo embora para Americana, porque ele tinha que sair de Olímpia, passar para pegar o Washington Luiz. A hora que ele sai de Olímpia e entra na BR-153, se você está sintonizando, Deus mostra para ele. Fala assim, você vai para uma igreja aqui, nesse lugar. Ele para o carro. Ele fala, mas como assim para uma igreja aqui? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém, pastor. Ele não tinha nada. Ele só tinha uma informação de que montaria uma igreja aqui. E ele disse o lugar. Se você parar para pensar, a primeira igreja, ela não é onde ela era lá embaixo. Mais um trevo. E o trevo não era desse jeito. Você pensa que a BR não era duplicada, era o trevão lá. Tinha um trevão, tinha um restaurante. É aqui que você vai para a igreja. Ele foi para lá, conversou com a junta da igreja da Americana. Eles fizeram um investimento altíssimo para a época, pastor. Eu falo que a gente é pela fé, cara. Pela fé. Eu lembro quando nós levamos para montar a Igreja Leste, o quanto nós gastamos, investimos, né? Para montar a Igreja Leste, foi alto. E ele montou uma igreja para 300 pessoas. 300 pessoas. Com ar-condicionado, linda, veio, alugou, trouxe um casal de pastores, inicialmente, e começaram a fazer um trabalho na casa de pessoas que de alguma forma abriram sua porta para esse casal de pastores. A igreja começou a andar, começou a funcionar no ano 2000, 2002, e esse casal de pastores é substituído pelo pastor Paulo César, que chega e tinha uma visão mais evangelística, também enviado pelo pastor Silas, lembrando que a igreja era mantida praticamente pela igreja americana. Então a igreja de Rio Preto ela foi mantida um bom tempo, custodiada, quem pagava as contas, vamos pensar assim, eram pastores de tempo integral, era pago pela americana. E esse homem, pastor Silas, foi o visionário que deu essa visão. E aí foi trabalhando. Em 2004 eu entro na igreja, ainda não era tão grande, já estava um pouco grande, mas ela tem pelo tamanho. Eu tenho um prédio lá embaixo. Já prédio lá embaixo. Eu já tinha ido para. Eu não tinha me batizado, eu ainda não tinha mudado minhas atitudes, meus hábitos. Eu era um frequentador, sabe? Alguém que não tinha compromisso. Eu simpatizante. Em 2004 eu entrei, eu estava passando na frente da igreja e eu entrei
E eu estava com muita sede, eu queria, né? E eu entrei pelas portas da igreja do Nazaré. E olha que eu entrei e fui impactado pelo louvor, pela palavra, pela pregação. E eu fui impactado. E aí eu tive a noção do tamanho do meu pecado. E ali eu conheci Deus. Ali eu tive um encontro, né? Eu falo que não é porque era na igreja de Nazaré, mas foi ali que eu tive um encontro. Em 2006, vem o pastor Reginaldo, aí já é um outro nível de pastor muito experiente, né? Um pastor já de décadas. E ele vem de Piracicaba para cá, ele estava vivendo uma transição no ministério, estava um ano orando para Deus mostrar uma porta para ele estava vivendo um momento no seu chamado pastoral. E num dia acontece uma situação que o pastor que estava aqui precisava sair, tinha saído, e estava sem pastores. E na época o pastor Manuel, que era o líder do distrito, porque o líder estava de um ano de jubilado, estava jubilado, ele estava ano sabático, perdão. Ele não estava no Brasil e o pastor Manuel conduziu a trazer o pastor Reginaldo para cá. O pastor Reginaldo vem com aquela experiência, aquele coração gigante dele, e começa a fazer um trabalho aqui em Rio Preto. Já existia um trabalho, já existia a escolinha de futebol, já existia todo o trabalho, e aí ele começa a fazer um trabalho. 2 anos depois, ele já amplia o prédio, quadriplica o tamanho da igreja. Hoje a primeira igreja é gigantesca, mas começou com a visão de um homem. Como o Paulo César já foi para a tenda ou não? Não. Quem levou para a tenda foi uma visão do pastor Reginaldo. O pastor Reginaldo, ele era um evangelista. Ele tem uma característica de evangelista. Então ele tinha um círculo, imagina um círculo. Ele, jeitão dele, né? O cara fala bem, canta, o cara é um showman, né? Ele é um homem de Deus, né? Canta, toca, prega, você. Aí deu muito talento. Muito talento. E ele ia de círculo em círculo, sabe? Ele ia, tipo, fazendo, parecido com aquele que a quadrangular fazia. Cruzado. E ele teve essa visão. Eu vou fazer uma tenda. Por isso que ele chama tenda. E aí, nisso ele não pôs parede, ele pôs uma tenda. Ele foi, se não me engano, em Bauru, não lembro. Ele comprou uma tenda usada lá, grande, não tenho certeza se é usada, mas alguém que repassou uma tenda para ele. E a igreja foi crescendo. Ela não era do tamanho que é hoje, mas o prédio é o mesmo. O espaço é o mesmo. O espaço é o mesmo. Foi uma visão que Deus deu para ele. Muito corajosa mesmo. Porque havia alguns empecilhos para mudar lá. Então a igreja de Nazaré surgiu assim. Eu acho que assim, o grande responsável foi a visão do pastor Silas. Porque se ele não tivesse obedecido no ano 2000, uma visão de gastar, porque foi o que aconteceu na igreja. A igreja de americana gastou dinheiro, cara. Investiu no reino. E é o que nós fazemos. E aí, de repente, essa igreja, ela começa a ganhar corpo, e ela começa, daqui surgiu algumas outras comunidades, da primeira igreja surge o Gonzaga, do Gonzaga surge a primeira igreja, surge Piguá, surge Altair, assim, só Mirassol. É só um detalhe, professor, que essa história é bonita também. Na comunidade, no Gonzaga, né, que foi a comunidade que nasceu a nossa igreja, o senhor foi pastor de lá, ela era uma escolinha de futebol, né, professor, mantida pela primeira igreja. Ela era, eu não diria financeiramente, mas ela tinha cobertura espiritual. Ela era mantida por ofertantes. Mas eu tinha a segurança de ter uma igreja por trás. O senhor era responsável pelo projeto? Eu era o presidente. Não fui o primeiro, mas fui o presidente. Ela era uma escolinha de futebol e é onde o pastor que dava aula lá pregava para os meninos. Ele nasceu na casa do pastor Renan? Não. Na casa da avó do pastor Renan. Parece que é uma casa alugada que é deles, né? Não tenho certeza se é deles, mas é alguém mesmo, é um parente deles. E aí os filhos começaram e foi surgindo. Mas o que eu acho bonito do trabalho da igreja de Nazaré é esse trabalho de se plantar, né? Deus faz acontecer. Vai no tempo dele, na velocidade dele. Eu vejo que, às vezes, a gente sonha que fosse mais rápido, né? Mas no tempo dele as coisas estão ficando, né? Estão deixando... Eu falo que a igreja de Piguá, por exemplo, que foi uma igreja que foi um sonho de pastores que sonharam com aquela igreja, eu pastoreei lá 6 anos. Pessoas foram recolhidas por Jesus e conheceram Deus lá naquele lugar. No Gonzaga também. Na primeira igreja também. Aí nós imaginarmos que um homem que estava vindo de férias
passando, descansando, de repente, pô, pastor, a gente sabe o que é o trabalho de montar igreja, né? Plantar. E outra, nessa distância, né? O negócio é montar aqui em Monte, que já dá trabalho, a gente sabe, né? Agora de Americana para cá, 300 quilômetros. Imagina que, por exemplo, em Monte teve um casal nosso, que pastores Wesley e Fran, que eles tiveram que mudar, né? Dá a sua vida inteira. Dá a sua vida. E quando você muda de cidade, você muda para a rotina. O trabalho, o que fazer, como fazer. Então, essa é a ideia. Isso que nós temos mostrado para vocês nessas duas aulas, é que eu falo sempre, pastor, sempre que eu vou orar, eu digo, Senhor, eu não diria sempre que eu vou orar, mas uma frequência gigantesca. Essa obra começou antes de mim. Eu sou só mais um, pastor, eu vou passar. O reino, não. Sabe, hoje eu estou fazendo coisas, o pastor Zito, que nós comentamos lá, que trouxe, foi a ponte para ligar os missionários. Ele faleceu 8, 9, 10 anos atrás. Ele foi a ponte, ele fez na época foi dado um bastão para ele, então pega. Eu cheguei um dia ali, pastor Wesley e pastora Framari, pega. Sabe, a gente sonha, quem sabe está tendo um grupo bom lá em Polônia, quem sabe um dia, Polônia, não sei, se essa for a vontade de Deus, vai acontecer. Então, é assim que nasceu a igreja. Então, é legal que você que é nazareno, que você que é da nossa comunidade, pôde ver no final de semana passado, no domingo passado, né, semana passada, a história dela no mundo. Nós trouxemos ela para Campinas. E agora nós trouxemos ela para Rio Preto, para um bairro de Rio Preto, para uma cidade próxima de Rio Preto. Né? Eu lembro que começou lá em Monte, na casa de um casal, um pequeno grupo. E está lá. Pessoas estão ouvindo o Evangelho, pessoas estão se reconciliando com Deus, pessoas estão entregando sua vida, ou pessoas que partilham para Jesus. Essa importância, né, você de ter uma porta pregando a verdade, né? Pregando a Bíblia, né? Pregando a palavra de Deus. Né? Sim. Pastor, eu falo sempre que assim, a história da igreja ela precisa ser estudada porque pessoas às vezes muito mais fervorosas que nós, que fizeram muito mais que nós, deram a sua vida. Um dia eu ouvi de um pregador, eu quero falar, olhando no teu olho. Um dia eu ouvi de um pregador que quando eu entro dentro da igreja, eu piso em sangue. E muitas vezes não é só o sangue de Cristo, sangue de homens e de mulheres que deram as suas vidas e estão dando a sua vida até hoje por um evangelho que não pode ser barato, que ficou barato hoje, né, pastor Paulo, né? Mas essas pessoas, elas fizeram antes de nós, elas fizeram antes de nós. O que nós vamos fazer? Um dia alguém vai falar de nós, pastor Wagner, pastor Ivanir, em nome de Jesus, vamos deixar um rastro bom se Jesus não voltar. Mas pessoas fizeram, pastor. Nós vamos gastar nossas vidas, nós vamos arder acreditando. Quantas vezes, né, amado? E eu queria poder falar com você. Quantas vezes nós, da plataforma, que pessoas sonharam com ela, nós pregamos aquilo, que cremos, distante de estar vivendo ainda. Mas que pela fé cremos que viveremos, não é? Talvez você está vivendo aqui nessa manhã, ou nessa tarde, às vezes a pessoa assiste à tarde, você olha e fala assim, por que tudo isso? Porque Deus quer te alcançar. Amém. Porque toda essa história que Ele queria você. Ele queria eu, né? E aí, de repente, eu olho tudo isso, poxa, se não fosse o Silas, seria outra igreja. Não sei. Eu sei que foi lá. Amém. Foi lá, amém. Sabe? Foi a obediência de um homem que foi lá encarar. Imagina ele encarar um tesoureiro da igreja americana dizendo, vou precisar gastar, imagino hoje, pastor, uma igreja da terra, 200 mil. 300 quilômetros. 300 quilômetros. Nossa, é até Deus, né? Uma vez numa convenção da Igreja Batista, uma outra bela igreja, eles estavam querendo economizar, né? Era a convenção brasileira, isso é real. Não precisamos cortar gastos com evangelismo, estamos gastando muito, né? Precisamos estar. Uma pessoa se levantou e disse o seguinte, ainda bem que aqueles que vieram antes de nós, pensou assim, senão não estava aqui. Ainda bem que pessoas que vieram antes de nós não pensaram nisso, não pensaram dessa forma. Um tapa na cara nossa, né? Um tapa na cara nossa. Às vezes você, precisa abrir em tal cidade. Não, mas eu vou para aquela cidade, tem que mudar. Você mudou de país, cara, um país de primeiro mundo que já era naquela época. E aí a gente pensa assim, não, mas lá já tem a Assembleia de Deus, lá tem Batista, lá já tem Universal. Irmãos,
Tem gente que vai na Assembleia de Deus e não se adapta. Eu não estou falando que é ruim, eu estou dizendo que é o jeito. Tem gente que vai na Universal e não se adapta. Tem gente que vai na Quadrangular e não se adapta. Eu não estou falando mal de nenhuma delas. Tem gente que vai na Nazareno e não se adapta. Não estou falando. Porque nessas igrejas tem os salvos. Nessas igrejas tem os membros. Né? Tem a igreja de Cristo que está no meio dela. E se eu renunciar a isso? E se eu não plantar? E se eu... Então eu, por exemplo, me adaptei. Eu gostei disso, eu gostei do jeito, eu gostei da forma, eu gostei da administração da igreja que você vai falar, de ser eleito, de uma das coisas que você vai dizer, um pastor da igreja Nazarena não manda na igreja, ele tem mandato. Eu vou ser eleito, se eu perder a eleição, é outro que vai vir. E assim vai ser, desde o líder nacional, o líder distrital, o líder mundial, que são 5, 6, então assim, essa é a nossa história, a história da igreja que você congrega. Aprendeu um pouquinho mais, né? Estamos juntos aí, aprendendo sempre mais. Na próxima aula, o pastor Wagner vai estar com vocês, ele é um belo professor, já tem esse preparo. Eu quis fazer essas 2 aulas, não porque eu acredito que ele não conseguisse fazer, mas é porque algumas experiências aqui, eu vivi mais que você, pessoas, né? O pastor Aguiar, várias vezes com ele, o pastor Silas, muitas vezes com ele. Então eu falei, deixa eu fazer essa aula, porque uma parte disso é pequena, né? Mas eu vivi ela, né? Então eu acho que poderia contribuir com muito mais subsídio de coisas que eu vi com os olhos, né? Mas na próxima aula, o que eu queria? Você vai aprender como a igreja do Nazareno, ela se organiza. Formas, como que é a organização da igreja. Como os pastores da igreja do Nazareno se organizam. Quais são os níveis de organização da igreja do Nazareno. Nós vamos aprender a forma de governo. Por exemplo, eu queria, pastor, a igreja, a igreja não fala o nome, a igreja fulano de tal, tem um bispo que manda, que não sei o que, tal. A igreja fulano de tal, por exemplo, a igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus é uma administração, organização. A Universal é outra. A Universal é outra. E a igreja, por exemplo, presbiteriana é outra. Então, assim, são 3 igrejas que eu falei em nomes sérios, que são formas, e a nossa nós vamos mostrar como que é a nossa forma de governo. Vamos mostrar os artigos de fé. Aquilo que nós cremos. Já está no manual quais são os artigos de fé. Rápido, ó, creio nisso, a igreja não crê nisso. Pronto. Isso aqui está no manual. Eu creio que Jesus não botou, eu creio. Eu creio que ele cura, eu creio que ele cura. Eu creio que há uma inteira santificação, um batismo com o Espírito. O que é esse batismo? Eu creio. Então isso aí está no manual e nós vamos poder tratar. Mas isso aqui é assunto para outra aula. Na próxima aula não vai estar com uma cor de camisa, porque você vai estar sozinho e vai estar torcendo por você. Tá certo? Amém, queridos. Obrigado por mais uma vez você estar conosco. Pastor, obrigado por todo esse conhecimento, né? Trazer aí para a gente. Que você fique com Deus mais uma semana aí, que Deus abençoe o seu domingo, né? O seu resto de domingo, aqueles que estão nos assistindo de domingo, a sua semana, que você tenha uma semana abençoada. Então, finalizando o mês de setembro, né? Que você tenha um final de mês, um início de mês abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, até a próxima aula. Nós vamos orar, pastor. Vamos orar, pastor. É para mim orar, estava orando para Deus, deixa ele fazer orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse povo. Quero pedir, Senhor, que esse vídeo chegue nas pessoas que precisam que chegue. Amém, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que palavras que foram ditas aqui possam tocar em mentes e corações. Amém. Primeiro, Senhor, para que eles possam entender que o Evangelho é trabalho, né? Não é o baú, é trabalho. Amém. E cada um de nós temos um chamado. Eu quero abençoar esse domingo. Amém. Quero abençoar esse dia que esse irmão, que essa irmã está ouvindo. Amém. Pai, a unção sobre nossas vidas. E eu quero fazer agora derramar essa unção. Amém. Sobre esse povo, sobre essa casa. Pai, se de algum motivo, por algum motivo, Senhor, está faltando paz a essa casa. Eu sei que o Senhor ouve a minha oração. Eu sei que o Senhor preparou, Pai. Eu estava aqui enquanto o pastor vai terminar o culto, a escola. Eu pensava, tomara que ele me fale que eu vou para me orar. Senhor, eu sei que o Senhor preparou esse final para que eu orasse. Senhor, que essa paz, onde chegar a minha voz, amém, chegue a tua paz, chegue o teu amor, chegue a pacificação, chegue, Senhor, a tua unção. Eu quero repreender nessa casa todo espírito contrário, toda palavra contrária. A palavra do Senhor diz que o Senhor é Deus de palavra enviada. O Senhor já sabe de coisas que estão acontecendo, que acontecerão. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Até a próxima aula, queridos. Fique com Deus. Tamo junto. Valeu.